Humor seco. É um tipo de humor não expressivo que consiste em dizer algo engraçado sem usar linguagem corporal. Suas melhores características são a concisão, a precisão e a astúcia das observações, que contrastam com a falta de emoções do comediante. Humor negro. O humor negro é caracterizado pela abordagem de temas inadequados ou delicados, como deficiência ou violência, com o objetivo de provocar riso por meio de choque emocional. Esse tipo de humor exige do comediante grande sensibilidade e compreensão do contexto em que e quando a piada é feita, pois é fácil ultrapassar a linha e cair em ofensas diretas. Uma grande vantagem do humor negro é que ele pode iluminar temas complexos e reduzir a dor que eles causam. Sátira é o uso do humor e da exageração para criticar e expor situações, geralmente aplicada na política moderna para denunciar injustiças sociais. A sátira baseada na ironia pode resultar de uma desaprovação real por parte do comediante, ou pode ser simplesmente usada como uma forma de entretenimento. Surrealismo é caracterizado pela ausência de lógica e coesão. Também pode ser considerado um dos tipos de humor mais complexos, pois o comediante precisa encontrar um equilíbrio entre o humor surrealista e o completo absurdo. Piadas de baixo calão é o humor sexual, tanto implícito quanto explícito, que possui uma natureza vulgar e um gosto duvidoso, provocando risadas pelo constrangimento. Claro, as piadas mais explícitas são voltadas para o público adulto, e este é um dos tipos de humor mais populares e universais, compreendido por todas as classes sociais. No Soap Radio, é uma pegadinha que consiste em, no final da piada, dizer uma frase de efeito que não tem nenhuma relação com o começo da piada, enquanto o comediante finge que estão relacionadas e ri. Se a outra pessoa começa a rir junto com ele, o comediante pede para que ela explique a piada, fazendo-a se sentir desconfortável. Anti-humor. É um tipo de humor alternativo que provoca risos devido à surpresa causada pela ausência de uma conclusão ou piada no final. Um exemplo conhecido disso é a história do homem com uma nota, que consiste em uma história muito longa sem um desfecho no final, o que deixa o público confuso. Sarcasmo. Caracteriza-se por alguém dizer algo, mas querer dizer o contrário, com uma entrega afiada e geralmente é usado para expressar desprezo, zombaria ou crítica. O sarcasmo é compreendido através do tom de voz e do contexto em que é utilizado, pois focar apenas nas palavras pode ser insuficiente para entender a ironia subjacente. O sarcasmo é mais frequentemente usado em conversas informais. Farsa. Também conhecida como comédia física, normalmente é repleta de violência física, tanto real quanto simulada, com o objetivo de fazer a plateia rir. Esse tipo de humor envolve criar situações embaraçosas, dolorosas ou humilhantes para os participantes, e é um dos poucos tipos de humor que pode ser apreciado exclusivamente por meio da visão, devido à sua natureza física. Humor branco. É o tipo de humor mais inocente, pois não contém conteúdo ofensivo e não envolve zombarias sobre ninguém ou formas de humor que possam ferir os sentimentos de outras pessoas. É principalmente voltado para crianças e adolescentes, já que não possui insultos ou más intenções. Humor grotesco. É um tipo de humor visual, principalmente utilizado em desenhos animados, onde é mais fácil distorcer e exagerar as características dos personagens, tornando-os feios e assustadores. Esse tipo de humor provoca várias emoções ao mesmo tempo, como sensação de repulsa e alegria. Reafirmante e autodestrutivo. Ambos são tipos de autoironia, mas têm significados diferentes. O humor reafirmante surge da necessidade de rir de si mesmo de maneira saudável, especialmente em situações desfavoráveis, para elevar o ânimo. O humor autodestrutivo, por outro lado, é autodepreciativo e usado como uma forma de punição própria, podendo ser um sinal de baixa autoestima. Humor observacional. É baseado em aspectos comuns da vida cotidiana e é um dos tipos de humor mais frequentemente utilizados na comédia stand-up. O comediante faz observações sobre algo que é suficientemente comum para ser familiar ao seu público, mas que geralmente não é discutido. Frequentemente são usadas frases como "Você já notou que?". Comédia de insultos. A comédia de insultos consiste principalmente em declarações rudes, geralmente direcionadas a outros performers ou ao público, especialmente em relação aos hecklers, espectadores que atrapalham o andamento da apresentação. Pode ser tanto improvisada quanto estruturada, quando os comediantes realizam a chamada roast.